afirmação do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, de que taxar super ricos é a forma de financiar políticas públicas contra a fome no mundo. Neste debate, vamos explorar os impactos, os desafios e oportunidades que essa medida pode trazer para a sociedade. A tributação dos super ricos é realmente uma alternativa viável para enfrentar esse desafio e garantir a estabilidade econômica dos países? Para analisar o tema, eu recebo na bancada do JL os advogados João Vilela. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E Roberto Mohamed. Tudo bem, Mohamed? Como vai? Bem. Maravilha. E você pode participar desse debate através do nosso WhatsApp 1399-664-6781. Senhores, essa proposta veio através de uma reunião do G20, Fernando Haddad participou, a respeito dessa taxação dos super ricos, né? Então, falando a jornalistas lá em Washington, o Haddad afirmou que autoridades discutiram, na verdade, no jantar do G20, como elevar fundos através de taxação dos super ricos, né? E como investir esses recursos, inclusive com muitos problemas que envolvem o planeta Terra todo, inclusive com transição climática, os países estão passando por essas transformações. Eu queria que os senhores observassem o que foi dito e como analisam isso. Vou começar pelo João Vilela, que é o nosso convidado, já que o Mohamed já é da casa. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Mohamed. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vejo com alguns temores. Primeiro, saber quanto é a alíquota de taxação. O que é considerado super rico? Vou pegar o que eu tenho escutado por aí. Quem tivesse mais de 20 milhões de reais em patrimônio e 0,5%. Se for pegar dessa forma, acredito eu que vai ter em torno de 58 mil pessoas serão taxadas em 0,5%. Que daria aproximadamente, estou falando tudo supondo que seja isso, uns 80 bilhões de reais. É muito dinheiro, sem dúvida nenhuma. A questão do remédio e a doença é a questão da dose. Primeira coisa, se compensar para esses super ricos, vamos supor, o Brasil tem uma taxa de juros elevadíssima, você ganha muito dinheiro aqui no Brasil. Quem tem muito dinheiro, traz dinheiro de fora e coloca aqui. Se compensar para o cara ainda, olha, tá valendo a pena, ele continua aqui no Brasil, não vai tirar o dinheiro dele, porque está ganhando muito dinheiro aqui. Se não compensar, ele tira de um clicar de dedos. É muito fácil, muito rápido você trocar para algum outro lugar que dê segurança jurídica, que dê tranquilidade para ele. A outra questão é o seguinte, não é só criar impostos, nós já ultrapassamos provavelmente a curva de Laffer, que é a curva que diz que aquele limite de você cobrar impostos. Eu gostaria de ouvir também do ministro falar, então tudo bem, nós vamos taxar os super ricos, nós vamos destaxar aqui os super pobres. Porque o pobre paga muito imposto, quem mais paga imposto não é o rico, é o rico que menos paga imposto. Quem mais paga imposto é o super pobre, porque ele vai no consumo dele, nas coisas dele. Desde uma passagem de ônibus, ele vai pagar imposto no arroz, no feijão. Cada estado tem sua cesta básica, é maior ou menor, mas no dia a dia ele paga. Ele vai comprar a pinga dele, ele paga. E paga muito, paga no pão, paga em tudo. No final das contas, paga. Direta ou indiretamente. Mais indiretamente que o pobre se paga é no consumo. É no consumo que ele acaba sempre pagando. E é isso que assusta, porque nós vamos ver qualquer produto no mundo todo e nós vamos ver que aqui no Brasil se paga muito mais caro e o imposto não é bem usado. Esse é que é o grande problema. Nós temos um grave problema da utilização. Nós somos o segundo país no mundo que mais cobra impostos e o que é pior, cobra muito imposto, mas o retorno é muito ruim. Então eu queria ouvir, olha, vamos taxar os super ricos? Legal. Qual a dose? Porque vários países já taxaram e teve problema. Da OCDE, por exemplo, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dos 12 países que desde 90 cobravam, só 3 hoje cobram. Por quê? Porque deu muito errado. A Argentina tentou cobrar, o pessoal fugiu para o Uruguai. Então se a dose for muito pesada, ou seja, se o super rico, que é o cara que sabe lidar com o dinheiro, quem sabe lidar com o dinheiro é o super rico, ele pode trocar isso rapidamente e aí tirar dinheiro do Brasil, o que é muito ruim. Porque vamos lembrar que o dólar está crescendo tanto que o pessoal não traz dólar para cá. Nossa economia é essa bagunça mesmo. Infelizmente, era para ser diferente. Agora eu acredito que ele deveria pensar bem e propor também você reduzir impostos na parte do consumo, porque é onde atinge o super pobre. Roberto Mohamed, como você analisa essa questão? Isso é uma bandeira da esquerda que fala e não chega em lugar nenhum. Aí o Haddad agora está pegando carona no que foi dito em Davos, quando os ricos, supostos
supermilionários pediram para pagar mais imposto. Em cima dessa colocação, inventaram tudo isso. O imposto sobre grandes fortunas não deu certo em lugar nenhum do mundo, porque grandes fortunas migram. Porque grandes fortunas não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando, por exemplo, todos os mais ricos do mundo, na lista da Forbes, nenhum deles, esta fortuna se dá em termos de imóveis ou coisas assim. São ações, são investimentos. Ou seja, migram de uma hora para outra para qualquer país. Então não adianta você fazer isso, que é um tiro no pé. Tem várias outras formas de você financiar. O problema no Brasil é que ninguém está preocupado em financiar o combate à fome. Eles estão preocupados em financiar um Estado perdulário, um Estado que gasta mal, que tem uma máquina horrorosa, está aí agora o Congresso querendo aprovar 40 bilhões de despesa, vou pagar quinquênio para magistrado, para as carreiras jurídicas, na verdade, não são só os juízes. Quer dizer, são essas coisas que fica difícil fazer o discurso. Eu vou taxar o super rico, mas eu vou taxar para quê? Eu vou taxar para poder o governo gastar mais, só que ele não gasta mais combatendo fome, combatendo pobreza, ele gasta mais comprando lira, os votos dos bandidos que apoiam o lira, fazendo troca lá no Congresso, financiando políticos sem vergonha. Então, para que a gente paga imposto? Para que se fala do imposto sobre grandes fortunas? Você tem mecanismos de fazer justiça social muito mais eficientes, com o que já tem. Eu disse uma vez, e aí você pode até ser mal interpretado, existem pessoas que constroem alguma coisa. E existem aquelas que herdam e que não constroem nada. Muito pelo contrário, só estão na Terra para consumir oxigênio e recursos naturais. Nós temos, eu sei que muita gente vai falar que não, mas nós temos um imposto sobre herança muito baixo, mas muito baixo. Se o governo quisesse realmente fazer alguma coisa, era só aumentar o imposto causa-mortes e fazê-lo incidir principalmente sobre aplicações financeiras sobre volume. E aí tem um jeito de fazer justiça social. Por exemplo, se você vai fazer, uma família tem um inventário de um imóvel ou de 2 imóveis, está isento. Então você coloca, por exemplo, até 500 mil reais ou 400 mil reais, está isento do imposto. Vai pagar só as custas do processo e pode pedir justiça gratuita, acabou. Você está fazendo justiça social. Mas, por exemplo, você pega um inventário de herdeiros que nunca fizeram nada na vida, herdam 700, 750 imóveis, vão viver de aluguel a vida inteira e vão lá pagar 4% de imposto de transmissão causa-mortes. Que tipo de produção é essa? O que eles fizeram para... São filhos, ótimo, e ninguém é contra. Eu não sou de esquerda. O problema todo por que ninguém mexe nisso? E por quê? Porque é lógico, porque a gente está falando de um congresso onde quase todo mundo sabe que vai morrer e tem que deixar para os filhos, que normalmente são ou tão ladrões quanto os pais ou babacas. E aí você tem, haja vista os 3, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né, os filhos do Bolsonaro. Então, quando você tem uma massa que não vai admitir que faça isso. Por quê? Porque tem muito herdeiro lá dentro, tem muita gente que está pensando na sua própria herança e não querem fazer esse tipo de coisa. Era a forma mais justa de se fazer uma distribuição de riqueza. E eu acho que ela é justa. E eu não estou falando de levar para 20%, mas nós falamos de 8% a 10%, com alíquotas progressivas, inventários de milhões você teria muito mais facilmente a distribuição de riqueza. Agora, qualquer coisa que o Haddad fale sobre tributação me soa muito mal, porque eu não vejo ele falar um único minuto em cortar despesa. É uma coisa absurda. A gente vive num estado de faz de conta. A gente vive na Disney. Os caras se fecham para... Eu já perguntei aqui no ar. Na opinião, faço sempre isso. A justiça militar serve para quê? A gente paga milhões de reais no orçamento por uma justiça que não serve para nada. Uma corte marcial provisória pode fazer o trabalho deles. Todo o resto vai para a justiça comum. Já cansei de falar para que justiça eleitoral com a estrutura que tem, se a justiça eleitoral já é feita pelos juízes de direito e pelos promotores de justiça.
Por que não cria acaba com os TREs? Uma turma do TJ consegue dar conta, substitui o Tribunal Regional Eleitoral. Uma turma do STJ substitui o TSE. E você continua tendo eleição, título de eleitor, tudo isso ligado aos tribunais de justiça dos estados. Quer dizer, nós temos uma estrutura de estado muito cara, por isso que eles ficam desesperados para aumentar imposto. Agora, quer fazer justiça social? Não é taxando o super rico. É porque ele paga percentual, ele paga mais que os outros. Agora, começa a olhar para onde tem que ser realmente tributado. Você vê só agora que a gente vai começar a ter IPVA sobre helicóptero e lancha. Até então, só o Fiat Uno do teu vizinho, que fazia carreto, é que pagava. Então, a gente quer fazer justiça social, tem N formas de fazer. Agora, tem que perder a cara de pau e a burrice. João Vilela, como é que você vê essa questão? Eu vou fixar em cima da questão da herança. Você concorda? Olha, se for fazer o restante, isoladamente, mexer com impostos é você jogar xadrez. Cada peça que você movimenta, você mexe todo o resto. Então, se você não resolver fazer de uma forma adequada, pode ser um tiro no pé também, porque os grandes ricos fazem holdings, fazem uma série de outras coisas que não vão pagar o imposto. Quem paga é a classe média. E no final das contas vai começar a aparecer o cara não fazendo inventário, mantendo o contrato de gaveta, começa a virar aquele caos. Quando o imposto começa a virar complicado, difícil, caro, a população é que nem o rio, né? Quando ele encontra uma barreira, ele vai virando para o outro lado, mesmo que ele percorra um caminho maior e pior às vezes. E acontece isso. Nós temos que levar em conta que o Brasil está muito ruim na liberdade econômica. E liberdade econômica, pelo Heritage Foundation, que é quem faz esse índice da economia livre, é onde nós temos problema com impostos. Porque justamente é difícil de pagar, é caro de pagar e é complicado e você tem muitas vezes não tem, como o Roberto colocou perfeitamente, não tem a justiça de uma forma adequada. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um imposto sobre herança altíssimo. É altíssimo. Você tem esses impostos do que você não ganhou por esforço. Vamos pensar assim, o que eles colocam mais ou menos nos Estados Unidos é assim. O que você ganhou com esforço não é quase tributado. A renda sim é, mas o que você ganhou sem esforço é muito tributado. Então é mais ou menos esse padrão que se usa não só nos Estados Unidos, como em vários países do mundo que tem uma liberdade econômica melhor que a do Brasil. Eu falo liberdade econômica porque são 12 itens e um deles é essa questão do pagamento de impostos, de como é pago, como é que é feito o sistema dos impostos. A corrupção é outro item importante que no Brasil a gente acaba gerando corrupção por uma série de problemas e erros que a gente começa a cometer. E hoje nós estamos muito ruins em termos de liberdade econômica. Para você ter uma ideia, dos 186 países, os primeiros colocados você vai encontrar lá Suécia, Suíça, vários países que a gente sabe que são bons. Portugal, inclusive, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, estão lá nos primeiros rankings, ali, Singapura, Hong Kong, vários lugares que estão ali como liberdade econômica. O Brasil, dos 186, está no número 140. Sabe ao lado que nós estamos? Da Etiópia, que não é uma referência muito boa em termos de fazer negócios. E para o final, o que tem ali? Quais são os países que estão pior classificados? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, que é óbvio que são péssimos para fazer negócio. Então são lugares que a gente tem que começar a espelhar no que deu certo. Porque esses países também que têm maior liberdade econômica, têm maior IDH. São os mesmos que têm o IDH maior, que é o que a gente quer, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então o grande problema é esse, nós temos que pensar de uma forma diferente. Quer mudar alguma coisa na questão tributária? Vamos mudar. Essa reforma é ruim. Melhor do que está? Claro, é melhor do que está. Mas é ruim também, porque não muda estruturalmente o que nós temos que fazer. Diz da reforma tributária. Também, Okay. porque faz parte também, né? Ele está querendo achar dinheiro para poder pagar as contas, que tem 1 trilhão para pagar aí, e estão gastando cada vez mais, e gastando com bobagens muitas vezes. Esse que é o grande problema. Nós não estamos vendo o esforço de economizar no que tem que ser economizado. Aliás, é o grande problema no Brasil. Gastamos muito e mal. E aí o resultado é péssimo. Não é que o nosso imposto é o segundo mais alto, mas o resultado para você, para a população, é que é péssimo. Como você vê essa questão de liberdade econômica no país, Roberto? O Zé agora falou uma coisa. O João. O João, desculpa. João falou uma coisa agora. E o interessante é que o João junta duas coisas. Ele tem a formação dele como advogado, mas ele é empreendedor e é um empresário que, inclusive, dono de uma das lojas que eu mais gosto nessa cidade. Obrigado, Roberto.
e ele toca numa ferida. Às vezes você nota que esse discurso de esquerda-direita é totalmente infantil. Os caras às vezes inventam, Santos faz isso de uma forma ultrajante, amanhã vai ser o tema do Opinião. Parece aquele dirigismo soviético. O cara diz, não, aqui não pode mais abrir padaria, aqui não pode mais abrir isso, aqui só tem espaço para isso. Como assim? Empreender significa ter liberdade para isso. E é justamente aí que mora a questão. João tocou numa questão da gente sempre busca saída. Uma vez com o Kim Kataguiri falando sobre a questão do IPVA sobre helicópteros, lanchas e jatinhos, a gente discutia como é que vai fazer isso, porque a grande maioria está no nome de companhias de leasing no exterior. É fácil, para voar no Brasil tem que ter licença. E a licença gera o IPVA. Da mesma forma, o inventário, essa história de você passaria... Porque hoje todo mundo não está nem aí para multa de não abrir no prazo. Mas, quando há o falecimento de alguém que deixou bens, você colocaria prazo para fazer, senão você faz o inventário de ofício. Isso é algo legal, não é inconstitucional, não é nada disso, porque é o interesse do Estado e se caracteriza por sonegação. Então, quando você faz uma lei tributária, você tem que criar todos os mecanismos em volta para evitar o quê? A exação. O excesso de exação do fisco, mas você evitar, porque muita gente confunde isso. Não é sonegação de imposto quando eu busco uma saída legal. O que eu tenho que fazer é reduzir esta saída legal para que você seja obrigado a tomar as providências que a lei determina. É simples. No Brasil, esse tipo de norma não passa. Por quê? A gente está falando justamente o que eu falo sempre. Você está falando de uma classe, a classe política, que jamais vai votar um endurecimento do Código Penal. Por quê? Porque eles são os maiores bandidos. Então, como é que eles vão votar algo que depois vai se dar contra eles? Então, essa é a grande questão. Agora, liberdade econômica, como o João falou, não é uma coisa muito fácil de você falar no Brasil. A gente sempre viveu, e o regime militar já era assim. A gente oscila entre a extrema esquerda e a extrema direita. É inacreditável como a gente consegue esse tipo de coisa. A tentação do Estado de ser dirigista, ou seja, de dizer onde você pode empreender, onde você vai colocar teu dinheiro, onde você vai se instalar, é absurda. E isso fere de morte a liberdade econômica. Nos Estados Unidos, se o cara quiser montar uma padaria do lado de uma que já existe e a dele for melhor e vai acabar com o vizinho, o problema é dele e do vizinho. O Estado não tem que se meter nisso, não. Aqui já tem uma e você só pode abrir a outra no outro quarteirão. Como assim? A gente tem liberdade econômica, é isso. Liberdade econômica não tem nada a ver com pagar menos imposto. Tem em eu poder fazer de uma forma legal aquilo que eu quiser. Isso é liberdade econômica. Na verdade, isso é liberdade civil, que está ligada à liberdade econômica. O problema é essa tendência, esse fanatismo estatal pelo dirigismo, de dizer o que o cidadão pode fazer, o que ele deve fazer e como ele deve fazer, quase sempre quebrando a cara. Perfeito. Estou com o Roberto Mohamed, João Vilela, advogados, conversando aqui no debate do JS. Estamos falando sobre taxação dos super ricos, uma solução apresentada pelo Fernando Haddad durante a reunião do G20. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouquinho as considerações finais desse debate. Participe conosco através do WhatsApp 13 99 664 6781. Até já. 1h41 de volta com o JL Debate de hoje. Estamos falando sobre taxação dos super ricos. Será que isso é uma solução para combater os problemas de fome no planeta Terra? Estou com o advogado João Vilela, o advogado Roberto Mohamed, também comentarista do programa Opinião. Senhores, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria, primeiramente, agradecer os senhores pela presença, pela bela discussão. Eu queria que vocês dessem para mim uma sugestão. O que poderia ser feito, então, para contornar esse tipo de situação? Se taxação, do jeito que a gente colocou aqui, não é o caminho correto, afinal de contas, o super rico simplesmente ele vira a chave e vai para um outro lugar, como, então, corrigir esse problema? Eu acho, pode parecer um bater na mesma tecla, mas a gente precisa investir muito em educação. Quando a gente fala em educação, a gente está falando de formação. Esse é o grande problema da nossa sociedade.
A gente tem produtividade baixa, a gente forma engenheiros ruins, advogados ruins, juízes ruins, promotores ruins, médicos ruins, dentistas ruins, engenheiros ruins. Por quê? Porque a gente se preocupa só em informar, a gente não está nem aí para a formação. Enquanto a gente não tiver mão de obra qualificada, a gente não vai aumentar a nossa produtividade. Enquanto a gente falar só de direitos e não falar de obrigações, a gente não vai aumentar a produtividade e não vai aumentar e gerar riqueza. O João tocou na ferida. O super rico, ele se manda numa questão de instantes. Nós brincávamos no intervalo, Jeff Bezos aqui não era ninguém, o Elon Musk aqui não seria ninguém, porque o Brasil é inimigo de ambiente de negócios. Por exemplo, se você vê, a nossa cidade é inimiga, como eu disse, amanhã a opinião é sobre isso, com o João, justamente porque parece que o Estado brasileiro tem ódio do empreendedor. Por isso que brasileiro sonha em fazer concurso público e virar funcionário público. Verdade. Não existe vida além disso. Cara, você quer ser alguém na vida? O médico não pensa em ter um consultório, fazer o nome dele, pós lá fora. Ele quer fazer concurso para trabalhar em 2, 3 prefeituras, indo 1 hora por dia em cada uma. Aí quando o prefeito diz assim, não, de agora em diante você tem que ficar 8 horas de plantão, eles vão votar na outra candidata ou no outro candidato. Está tudo insatisfeito. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar. Peraí, isso é desculpa de vagabundo. Então, o grande problema no Brasil é esse, a esperteza. Enquanto, Tiago, a gente não tiver a esperteza substituída pela sabedoria e continuar tendo orgulho dessa esperteza brasileira, a gente não chega em lugar nenhum do mundo. João Vilela, suas considerações. Não, concordo com o Roberto em relação à educação, sem dúvida nenhuma. E não é essa educação que nós estamos plantando aí. Hoje, para ter competitividade no mundo, é colocar em 3 pontos. Que os países estão andando bem, já descobriram há muito tempo. Primeiro, você tem que ter tecnologia. E aí entra exatamente o que o Roberto acabou de colocar. Tecnologia depende muito da educação. Nós não apoiamos a melhor educação, aquela que vai trazer transformação, vai dar mudança. Juros baixos, ou seja, o dinheiro não pode ser tão caro para você empreender. A questão de você ter uma estrutura jurídica adequada para você saber quando você vai empreender, que você vai gerar empregos, você vai gerar impostos, você vai gerar transformação, renda para a nação, é o que nós temos que ter no Brasil. Infelizmente, e temos que ter escala também. Escala é outra coisa que nós não aprendemos a ter no Brasil. Ter volume, para você poder exportar em quantidade. Até temos alguns lugares, na parte do agro, a parte da pessoal que mexe com gado, com essa parte toda, até tem, mas não chegamos no que nós deveríamos ser, que é a tecnologia. Nós trabalhamos muito com a matéria-prima básica, como era na Brasil Colônia. Nós temos opção. Agora, brigar com o rico nunca foi boa opção. Por quê? Primeiro que esse rico que estão falando é o cara que investe no Brasil, mas não faz produto no Brasil. Ele investe em ações, ele investe em coisas rápidas, de tirar daqui rápido, e tirar e pôr num piscar de olhos. Então, ele não está investindo em fazer uma fábrica no Brasil, criando empregos, que aí esse cara, ele não vai colocar dessa forma, ele evita colocar. Ele coloca o dinheiro porque a taxa de juros é alta. E o Roberto colocou bem a questão da elisão fiscal, que é quando, por exemplo, o rico, ele sonega da forma legal. Ele não paga os impostos, porque tem bons advogados, bons escritórios, boas relações, e ele consegue fazer uma série de coisas. Mas o Brasil tem esse problema. O Brasil, até o passado, é incerto. Teve decisões do Supremo Tribunal Federal que acabaram com a coisa julgada, coisas absurdas. Então, essa insegurança jurídica também atrapalha bastante a questão tributária. João Vilela, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Litoral. Roberto Mohamed também. Tem mais debate do JL. Agradeço a sua companhia. Voltamos amanhã. Até mais.